Nós estamos reunidos aqui como Igreja de Deus que está em Fortaleza. Somos um pouco essa representação de toda a nossa igreja. E eu quero dizer as boas-vindas a todos e o motivo dessa grande alegria de nós estarmos juntos. Como diz o Salmo e a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, como é bom, como é agradável os irmãos estarem unidos, não é? Então nós estamos vivendo esse momento de comunhão da igreja. É um momento muito importante dentro de todo o processo que nós vivemos de ação evangelizadora da igreja. Estamos numa comunhão que não é uma comunhão restrita, é uma comunhão universal. Porque nesse processo nós estamos em união assim vertical, vamos dizer assim, né? Com toda a igreja do regional, a igreja que está presente no Ceará, a igreja que está presente no Brasil, a igreja que está presente universalmente no mundo inteiro. Porque o que nos orienta é essa comunhão no Evangelho, essa comunhão na evangelização, que chega até a inspiração que tem dado nesses novos tempos para a evangelização, o ministério do Papa Francisco. E passa por tudo isso, por essa comunhão. E uma comunhão horizontal. Aqui nós vimos com a apresentação das regiões, a presença de toda a realidade da nossa igreja arquidiocesana, que nós estamos também aqui numa comunhão entre nós. É só assim que nós podemos, sem dúvida, contar com a promessa de Jesus, que Ele estaria no meio de nós até o fim dos tempos e que o seu Espírito nos iluminaria. Nós não estamos aqui por outro motivo, estamos para sermos a realização daquilo que Jesus prometeu e quis, que a sua igreja fosse seu corpo agindo e evangelizando e fazendo acontecer o reino de Deus no mundo inteiro. Então é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos em comunhão com aquilo, daquele modo e que tem ressaltado muito o Papa Francisco ultimamente, seja pela comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, seja pela realização dos sínodos que continuam o mesmo espírito e a mesma dinâmica do concílio. Nós vivemos numa época em que se toma consciência muito maior da sinodalidade da igreja. E nós estamos aqui para viver essa sinodalidade. O que é esta sinodalidade? Dá um nome de sínodo, sínodos, caminhar juntos. Estamos para caminhar juntos. Isso é tão importante, é essencial, não é uma coisa de moda ou secundária, porque está na identidade mais profunda do que é ser igreja. Nós somos igreja porque caminhamos juntos, e nesse caminhar juntos, que não é físico apenas, não é circunstancial, mas é comunhão, é comunional. Nessa comunhão de caminhar juntos, contamos com a ação do próprio Deus, da presença de Deus. Interessante que o primeiro sinal assim dessa sinodalidade da igreja, o Novo Testamento já testemunha no chamado Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos precisavam dar uma resposta concreta ao caminho da evangelização da igreja naquele tempo, aos desafios. E se reuniram, comunidade, os apóstolos, para pedir o Espírito Santo e discernir qual deveria ser o caminho a tomar, para construir a comunhão, para andar juntos. E é importante que depois de conversarem na caridade, colocarem com a participação sincera de todos aquilo que deveria ser colocado, contrapor um ponto e outro ponto, chegar às conclusões do que era o melhor a se determinar, né? O que era oportuno e o que não se deveria ter tanto peso. E no final aquela expressão que diz o que é a sinodalidade no seu sentido mais profundo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós isto
isto e isto. Não é? Essa maravilha constatou o Papa Paulo VI, bem-aventurado Paulo VI, no encerramento do Concílio Vaticano II. Que a igreja esteve ali, com a liberdade dos filhos de Deus de dizer as coisas, poder estudar e chegar a propor, nessa mesma perspectiva, o que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, propomos como caminho da igreja, como caminho juntos. Depois, lembrando isso, o Papa Francisco, dizendo ao sínodo, aos bispos do sínodo, sobre a família, agora o último, dizia que vamos fazer, na primeira locução da abertura da primeira sessão do sínodo, vamos fazer viver essa graça de Deus, de estarmos juntos. Então, o Papa dizia com palavras muito simples dele, como ele costuma dizer, então não tenham medo de dizer as coisas. E ele dizia, mesmo se alguns prelados pensam que não devem dizer alguma coisa porque não seria esse o pensamento do Papa, digam. É preciso dizer aquilo que em consciência Deus nos chama a pôr de melhor para chegarmos juntos, desprendidos, humildes, colaboradores, a um discernimento do Espírito. E é isso que nós pedimos a graça de Deus de poder fazer hoje aqui entre nós. Não é? Nessa fidelidade, como dizia, vertical e horizontal. Vertical por quê? Porque o Evangelho como orientação, como luz nos vendo da Igreja universalmente, do Papa e do Ministério da Igreja universalmente, vem através da sinodalidade da Igreja no Brasil, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que propõem urgências, propõem direções. Vem pelo regional, pela experiência que fizemos na Assembleia das Igrejas no regional em Iguatu, em que nós procuramos sentir esse sentido da igreja para responder na nossa realidade mais próxima, e virá hoje e não se completa hoje, porque depois deverá ser levado para as suas ações práticas, as nossas regiões, as nossas 9 regiões, e as ações concretas nas nossas paróquias e comunidades. Então nós estamos nesse caminho de comunhão da igreja, de sinodalidade da igreja. Então, como Jesus, propondo isso aos seus apóstolos, como espírito da igreja que ele entregava na mão deles, na despedida da ceia, em João 17, rezou ao Pai pela unidade na qual ele estava apostando o reino de Deus no mundo, que a gente possa pedir a Deus, porque a unidade e o discernimento no Espírito é dom de Deus, não é capacidade nossa, nem é decisão de votação de maioria, é consenso no Espírito Santo. Não é questão democrática de quem, maioria ou minoria, é consenso no Espírito Santo, em buscar o dom de Deus, no dom de Deus, a clareza de juntos, em espírito unido, propomos não o que alguém quer influenciar mais de que aconteça, mas aquilo que é a voz de Deus no momento. O Evangelho, a boa nova do Evangelho em novos tempos. Então a gente pedir a Deus. Eu quero propor a vocês que desde agora, desta oração que nós fizemos, neste momento renovando, e durante todo esse dia de hoje e amanhã, durante a nossa Assembleia, a gente peça sempre ao Pai, como pediu Jesus, continuando a pedir como Ele, o dom da unidade, a ação do Espírito Santo, que nos ilumine, para que nós possamos dar a melhor colaboração possível naquilo que nós vamos propor como plano, como projetos para a Igreja de Deus que está em Fortaleza nos próximos anos de 2016 a 2020. Olha como nós somos presunçosos, até 2020. Mas essa presunção vem da confiança de que não por nossos merecimentos, mas por graça de Deus, somos chamados corresponsáveis juntos com Jesus a fazer a missão do Evangelho no mundo. É por isso que nós nos colocamos nessa presunção
Não por nós, mas pela graça de Deus. Vamos dar nossa colaboração para que Ele, que é o Senhor da história, que dirige tudo, também faça com a nossa colaboração e com a colaboração de comunhão nossa com nossos irmãos, seja em âmbito maior, com nossos irmãos, seja na base das nossas comunidades onde vive o nosso povo. Então é isso que eu queria colocar como abertura. E agora, como prática da nossa Assembleia, nós teremos 2 momentos, porque tomamos 2 prioridades, através do enfoque de 2 prioridades levantadas no nosso Regional Nordeste 1. Agora, dentro dele está tudo. Estão as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, em nível de CNBB, em nível nacional, que são propostas para até o ano 2019, o nosso vai até 20, porque sempre acompanha meio ano depois, porque seguimos, esta cadeia de comunhão. E nós também olhamos a avaliação e a nossa caminhada e tudo aquilo que são os anseios e desafios que encontramos nós, na nossa igreja, no meio do nosso povo, nas nossas necessidades, como necessidade para dar uma resposta do Evangelho. Continuam as urgências pastorais nas novas diretrizes, continuam, e essas urgências pastorais que nos iluminaram e nos fazem também fazer uma avaliação, nos devem agora levar para frente, não como uma coisa antiga que se toma para levar para frente, mas iluminada por esse novo sopro de poder fazer realmente acontecer melhor o reino de Deus. Na nossa avaliação, sem dúvida, nós fizemos essas perguntas. Em que é que se caminhou? O que é que ainda não se fez? E o que é que se faz urgente fazer? O que se caminhou, o que não se fez, ali na lembrança da vida, da oração da manhã, a gente já foi intuindo isto, Tem coisas ali que ainda nós não conseguimos aferrar, Ainda não conseguimos, mas tem coisas que foram feitas, passos que foram dados. Mas de tudo isso, o que é que se torna urgente fazer? Depois, o que desenvolver, o que ainda fazer acontecer diante dos novos tempos e novos desafios? O que fazer acontecer? Projetos e atividades para caminharmos juntos. Então, em nível de arquidiocese, são 9 regiões com tantas comunidades, é uma grande rede de comunidades, uma grande família. O que é que nós tomamos em nível de arquidiocese como grande apoio e orientação para depois aquilo que vai se concretizar no que é particular e próprio de cada região e em cada comunidade, nos seus passos e na sua necessidade. Em nível de regiões, depois dessa nossa Assembleia vão acontecer as Assembleias das Regiões. E as Assembleias das Regiões vão completar neste plano de pastoral nosso coisas mais detalhadas, conforme a particularidade de cada uma dessas regiões. Depois, sem dúvida, as programações paroquiais que vão acontecer para o ano que vem, elas vão já se debruçar em cima daquilo que são essa orientação e esse caminho que vem vindo. O processo agora, diante das diretrizes gerais que são nacionais, das urgências pastorais que são gerais e continuam, nós no regional percebemos, distinguimos, discernimos 2 grandes linhas de prioridade, que é o que vão ser colocadas hoje aqui para iluminar as nossas decisões. Depois, que projetos nós podemos assumir como arquidiocese para ser um grande apoio de estímulo ao desenvolvimento de tudo aquilo que for necessário fazer. Depois, as atividades que se pode sugerir para que possam acontecer
nas definições das regiões, na escolha das regiões, na visão das regiões e nas atividades concretas nas comunidades, nas nossas paróquias e áreas pastorais. É isto que queria colocar aqui como um grande pano de fundo para a nossa vivência do dia de hoje e dia de amanhã. Mas retomo o espírito fundamental. Vamos pedir juntos ao Pai que nos dê o Espírito Santo, que nos dê a unidade, a comunhão, para que Ele mesmo possa agir em nós com a nossa mais dedicada colaboração. Então, todos os que estão aqui se sintam importantes de participar e dizer: mas eu vou dizer alguma coisa, eu diga aquilo que o Espírito de Deus no coração, com sinceridade, lhe sugerir. Que ninguém se cale e que coloque em comum desapegadamente, não para defender uma ideia, mas para colaborar com um discernimento que deve ser de Deus no meio de nós. Um discernimento do que nós podemos de melhor nos abrir à ação de Deus com a nossa colaboração na nossa arquidiocese. Aí podemos dizer que teremos um plano de pastoral que não é feito em gabinete nem por especialistas, mas poderemos talvez ter aquela presunção de dizer no final: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós nos propomos no nosso caminho juntos isto e isto. Que Deus nosso Senhor nos ajude, nos abençoe no nosso trabalho.